Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o fechamento da arte para a sublimação. Em um outro vídeo foi mostrado a criação dessa arte. Quanto aos padrões, tanto esse padrão aqui quanto o outro padrão que a gente vai usar para sublimação, quem tiver interesse, pede nos comentários que eu posso disponibilizar o padrão já em CorelDRAW. Então, dando início aqui, a gente vai precisar tirar as mangas, as duas mangas, essa gola aqui, esse manequim no caso, que tem essa ilustração aqui, a gente vai tirar a gola, certo? Pronto. Aí aqui é o seguinte, a arte está mais ou menos pronta, a gente vai precisar fazer só alguns ajustes aqui. Eu falei no vídeo anterior que a gente ia suspender um pouco mais esse efeito branco para colocar aqui o logo exatamente no ponto certo no peito. Eu vou pegar aqui uma modelagem do transfer, certo? Vou abrir aqui no CorelDRAW, colocar aqui em cima, certo? Essas são as modelagens e os tamanhos padrão da empresa com que a gente trabalha para fazer a fabricação das camisas, certo? Aqui a gente tem o tamanho PP, o tamanho P, M, G, GG, 54 e 56. É muito importante vocês olharem e pedirem esse padrão para as empresas com que vocês vão trabalhar. É claro que se for você mesmo o fabricante da camisa, pegue o seu molde e olhe qual o tamanho das camisas que você fabrica, do molde na hora do corte. Aqui eu sempre começo com o tamanho G, porque a gente aqui no padrão da gente, o tamanho G também dá no tamanho M, porque a diferença é mínima, tanto na largura como na altura. Então vou desagrupar os elementos, separar aqui só o tamanho G e apagar esses outros tamanhos aqui que no momento não me interessa. Pronto. Nessa modelagem aqui, se vocês observarem, aqui tem essas três marcações. Essa primeira marcação para camisas gola V, essa outra marcação é para camisa com um botão e essa terceira marcação é para as camisas que tem dois botões. Nesse caso, como na arte não é uma camisa com botão, eu vou também desagrupar isso aqui e retirar essas marcações, porque para mim no momento não vai interessar. Caso vocês precisem dessa informação aqui, é bom deixar. Porém, a gente também não vai precisar disso aqui, porque a gente já sabe que a gente está trabalhando só com o tamanho G no momento. A camisa aqui eu vou agrupar. Aumentar esse tamanho aqui proporcional. Para quem não sabe, para aumentar proporcional, a gente segura Shift, clica no cantinho aqui e arrasta. A gente consegue aumentar proporcional. Vamos colocar aqui dentro desse Power Clip. A
a gente entra no Power Clip. Quem não sabe também como entrar no Power Clip, a gente aperta Ctrl e clica em cima da arte. Ok, aqui a gente já está dentro do Power Clip e aqui a gente vai fazer os ajustes da arte na modelagem. Aqui eu vou ajustar o fundo da arte, fundo, certo? E aqui agora eu vou extrair o conteúdo do Power Clip e para a gente poder mexer no conteúdo dele, que é o logo e os números aqui, certo? Para isso eu vou desagrupar aqui novamente, que eu tinha agrupado. E aí agora eu posso extrair o conteúdo. Pronto. Eu vou retirar apenas o número. O 2016, certo? Eu vou dar um Ctrl X. E colar aqui fora. Aqui a gente vai diminuir um pouco. Lembre que a modelagem ela tá aqui, ó, nesse traço azul. Então a gente tem que seguir esse traço azul, esse contorno azul aí. Então a gente vai colocar assim, mais ou menos como a gente quer que saia na impressão da camisa. Subir aqui um pouco mais esse texto. Aqui, quanto a esse efeito, eu vou subir ele um pouco também, porque ele não nos interessa tanto como o logotipo. Então, pra gente, claro, o melhor é de extrema importância aparecer o logotipo e não o efeito. Então, a gente suspende um pouco. Pronto, traz o logo para cá. No instante eu volto no logo, para poder fazer uma alteração e colocar no ponto exato, certo? Outra coisa importante aqui na hora do fechamento de uma arte, nesse caso, é imaginar aqui que a camisa, ela vai ser quando a arte for transferida do papel para a camisa, ela não pode ficar sobrando, certo? Sobrando tecido sem pintura. E também a gente tem que lembrar na hora que a gente está fazendo o fechamento da arte que tem uma bainha na camisa, certo? Então aqui a gente imagina aqui o tamanho de uma bainha, certo? A gente aqui costuma faz aqui um gabarito para se basear, e a gente vai fazer aqui com uns de 2 a 3 centímetros, certo? Eu vou botar aqui 2 centímetros. Quando eu falo de 2 a 3, é porque não precisa ser exato. É só para não, quando fazer a bainha aqui embaixo, não cortar a mais do que o que é para cortar nesse número aqui. Então aqui a gente tem os 2 centímetros, certo? A linha aqui com a base da modelagem, que é esse contorno azul. A gente perceba que até subiu muito, né? Então a gente vai descer um pouco mais aqui também. Como a intenção é que corte esse número aqui,
a bainha corte um pedaço desses números, então a gente vai colocar um pouco abaixo, certo? Se fosse o caso de não cortar, esses números, a gente teria que colocar ele exatamente em cima do traço preto, da marca preta aqui, certo? Ó, quase em cima do contorno preto, onde está determinando os 2 centímetros, certo? Então aqui a gente coloca aqui, só que como a gente quer que corte, a gente vai colocar um pouco abaixo, Então, pra gente, nesse caso, não importa muito o tanto que corte, certo? Porque não vai fazer falta nesse caso. A informação vai ser passada do mesmo jeito. Aqui agora a gente pode apagar esse gabarito aqui, porque ele não vai mais servir pra gente. Então aqui, a localização desse número tá perfeito. Na hora que a gente fizer a impressão, a transferência do papel para a camisa vai ficar exatamente no local correto, e esse espaço que tem do final dos números aqui embaixo para o restante da camisa vai ser dobrado e costurado na bainha. A gente sai aqui do Power Clip, vou sair aqui segurando Ctrl e clicando fora da arte. Pronto. Aqui eu tenho o tamanho da modelagem, o tamanho original da camisa, certo? Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente faz um quadrado, um retângulo na verdade, de um ponto a outro da gola, certo? A gente baixa aqui, coloca aqui, ó, mais ou menos no final da gola, e a gente coloca o tamanho desse retângulo na altura 8 centímetros. 8 centímetros, baixa aqui para ficar no final da gola, ou pode ser até um pouco abaixo também. Isso aqui não é nada exato, aí vai depender muito também da modelagem de vocês. E aqui a gente traz uma linha guia aqui para esse lado do retângulo, e a outra linha guia para a base do retângulo. Pronto. A gente fez aqui uma cruz com as linhas guias, e a gente vai fazer, vamos colocar o logo encostando nessa linha lateral e nessa linha superior ao logo. Vou entrar aqui no Power Clip novamente. E colocar o logo aqui num ponto que eu acho que vai ficar legal. Também não, repito, não precisa ser nada exato. Não precisa encostar aqui, ficar pertinho e olhar, dar um zoom e olhar aqui se está mais para dentro ou mais para fora, porque isso não vai interferir, porque a distância aqui está tão pouca que na hora da impressão não vai ficar muito diferente, entendeu? Então aqui pode ser mais para cá, pode ser mais para cima, certo? É só para ter uma base realmente de onde colocar o logo. Sem isso aqui, a gente fica perdido, muito perdido, porque o logo, a gente pode imaginar o peito aqui da camisa em qualquer local aqui, certo? Qualquer local desse aqui pode ser o peito da camisa. E aí é bom que você monte um padrão para as camisas que você faz, os fardamentos. Então
é bom seguir um padrão. Não precisa seguir esse, mas é bom que vocês tenham, que vocês criem um padrão para vocês aí. Eu vou deletar essas linhas guias aqui. E também esse retângulo. Pronto. Aqui a gente tem o local exato de onde colocar o logo, certo? Onde colocar também os efeitos, a arte, tudo que você tem para colocar na parte inferior da camisa. A gente também já aprendeu como fazer isso para não cortar. E lembrando novamente, tem a bainha, nunca esqueçam disso, para não cortar o que vocês não, as informações que vocês não queiram cortar nas camisas, certo? Pronto, aqui, como eu falei no início do vídeo, a gente está usando a modelagem para o tamanho G, certo? Que aqui a gente vê que tem 54 centímetros por 75 centímetros, certo? A camisa, a modelagem, eu vou pegar a modelagem M aqui para vocês verem que a diferença é muito pouca em relação ao tamanho G, certo? Eu vou pegar aqui, desagrupar novamente. Eu vou apagar todos os outros tamanhos e vou ficar aqui só com o tamanho M, só para passar essa informação aqui para vocês. Certo, aqui a gente percebe o tamanho M é esse daqui. A gente tem 55 centímetros de largura por 73 centímetros de altura, certo? Se a gente vem aqui no tamanho G, a gente percebe que a diferença é pouca. Aqui a gente tem uma diferença de quase 1 centímetro, né? Vamos esquecer esses três algarismos aqui depois da vírgula, certo? A gente tem uma diferença aqui de 1 centímetro. E na altura a gente tem uma diferença de quase 2 centímetros aqui, certo? Então a modelagem que a gente usa para o tamanho G, a gente pode usar no tamanho M nesse caso aqui, nesses padrões, porque quando a impressão sair do papel tamanho G para uma camisa tamanho M, a gente vê que as informações que vão ser cortadas vão ser poucas. Eu vou colocar aqui, vou centralizar, certo? Centralizar horizontalmente e verticalmente para a gente ver. Olha só a diferença. Olha o tanto que a gente vai perder aqui da camisa G para a camisa M. Então, assim, economiza um pouco mais do tempo de vocês, fazendo colocando a arte, fechando a arte no tamanho G, dá para colocar no tamanho M. É bom que vocês procurem um jeito de fazer isso aí também. É claro que se vocês trabalharem com uma empresa terceirizando esses serviços, vocês vão ter que obedecer os tamanhos que a empresa passar para vocês. Mas se for você mesmo que vai produzir a sua camisa, então é interessante você pensar nisso aqui, porque economiza bastante tempo, principalmente se você tem muito pedido. Então, aí aqui a gente faz o seguinte. Vou deixar aqui, eu ia apagar essa modelagem tamanho M, mas eu vou deixar ela aqui do lado. Aqui, para concluir, a gente faz, nesse caso dessa modelagem, a gente apaga aqui com a ferramenta forma esses pontos. A gente apaga esses pontos
Pronto. E deixa mais ou menos uma linha reta, certo? Porque o que passar aqui, olha só, aqui vamos imaginar que o corte vinha aqui assim, ó, o corte da manga, certo? O que vai sobrar aqui de pintura vai ser excesso, certo? Só que isso aqui dá uma margem de segurança na hora que for colocar, porque imagina aqui, ó, esse corte aqui, certo? Só que na hora de cortar o tecido, errar o molde ou entrar um pouco mais, certo? Que lá também na hora do corte do tecido nunca vai ser exato as medidas, certo? A pessoa que está cortando pode ser diferente, entendeu? Não é uma, pode ser que não seja uma pessoa só cortando, uma corta de um jeito, outra corta de outro. Então vai ter uma diferença aqui. A gente fazendo isso no corte da manga, a gente garante que quando for aplicado a tinta na camisa, não vai sair, não vai ficar uma parte branca do tecido aqui que não foi pintado, entendeu? Então a gente fazendo isso aqui, a gente fica livre de ter que voltar novamente, repintar, entendeu? Então a gente procura fazer isso aqui para evitar maiores transtornos. Com a gola a gente faz a mesma coisa, certo? Percebe que a gola ela vem até aqui embaixo, mas a gente não precisa disso aqui na arte. A gente faz a mesma coisa com a ferramenta forma e apaga todos esses nós aqui, certo? Esses pontos. A gente apaga e coloca em linha reta também. Pronto. Aqui nós temos a frente da camisa, certo? Vai ficar exatamente no local certo da gola. Não vai perder tecido também, como eu já falei aqui no caso da manga. É a mesma coisa. A gente apagou esses pontos aqui na gola exatamente pelo mesmo motivo do qual eu já falei em relação ao corte da manga, certo? Então eu acho que a princípio é só isso aqui, era o que eu precisava passar sobre o fechamento da camisa, entendeu? Posteriormente a gente vai estar fazendo vídeos aí de fechamento de arte, exportando a arte. A gente vai precisar saber como exportar a arte em PNG, JPEG, PDF X1A, entendeu? Então a gente vai estar informando isso daí. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, dá um like, acompanha a gente, segue a gente aí no canal e a gente vai estar sempre te informando, procurando sempre te informar aí sobre isso aí, sobre essa área gráfica, essa parte de sublimação. Depois eu vou estar também indicando um canal muito interessante aqui no YouTube. Então é isso, dá o like, assina aí, valeu!